Olá, professores e professoras. É um prazer estar novamente em mais um encontro do nosso projeto PIBEX, projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas, projeto intitulado Observatório e Práticas de Formação Docente. Eu sou a professora Karina e hoje iremos contar com a nossa querida professora Maria Aparecida da Silva Furtado, que vai nos brindar com uma palestra sobre o ensino de língua portuguesa, a questão da Base Nacional Comum Curricular e seus desafios atuais. A professora Maria Aparecida Silva Furtado, ela possui mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais, é docente do Instituto de Saúde e Biotecnologia da UFAM, Campus Coari, desde 2016 e integra dois grupos de pesquisa, o LAD-Interd, na condição de líder, e o GPCEA, na condição de vice-líder. Então, professora Maria Aparecida, é um prazer muito grande estar com a senhora na noite de hoje. Sabemos, né, que os professores que estão inscritos no nosso projeto de extensão vão assisti-la, né, também de forma síncrona por conta do nosso canal do YouTube, do projeto. E é uma felicidade contar com a presença da senhora na nossa saideira. Hoje é a última palestra do projeto e ficamos muito felizes de poder contar com a senhora, porque é uma demanda, né, dos professores inscritos, a área do conhecimento da língua portuguesa. Então, na medida em que o nosso projeto procurou atender essas demandas, né, não teríamos pessoa melhor para fazer esse convite e tê-la conosco. Então, primeiramente, em nome de todos os nossos integrantes, a gente agradece pelo aceite e pela oportunidade de estar conosco. Muito obrigada pela acolhida, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, com todos vocês, professores da rede pública, municipal, estadual e federal, né, do município, e também demais ouvintes de demais localidades, né, que também vão assistir posteriormente via aí o canal do YouTube esse encontro nosso, né? O nosso encontro nada mais é do que uma conversa, né, sobre essas questões que estão aí circulando e nada mais é do que um ponto de vista sobre todo esse conteúdo relacionado aí à BNCC, ao ensino da língua portuguesa e tudo mais, né? Podemos, então, dar início aí às apresentações e agradecimento, né? Muito agradecida para você, professora Karina, Fabiana, né, que fez contato comigo. E vamos lá, vamos seguindo aí, então, com as apresentações. Vou pedir à senhora que possa projetar, então, para nós, dar início aí aos trabalhos. Ok, estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Ok, então o título da minha fala aqui com vocês é o Ensino de Língua Portuguesa, a BNCC e seus desafios atuais. É um título que traz, né, uma relação aí entre esse olhar, né, especificamente sobre esse componente da língua portuguesa, né, e não podemos deixar de pensar também, né, do quanto desafiante essa adequação, né, a essa normatização que temos aí com a BNCC. Pode passar, professora. Determinei aqui como objetivo da nossa conversa entender como a BNCC influencia o ensino de língua portuguesa e refletir sobre os desafios, né, desse ensino na língua portuguesa. Considerando, né, o público-alvo desse nosso encontro, que nós temos desde a educação infantil até o ensino médio, né, passando também pelo EJA,
eu fiz uma programação aqui de conversa com vocês, mas também de forma bem genérica, para que eu não pudesse ficar, né, frisando apenas um segmento e em detrimento de outro. Então, eu preferi fazer de uma forma genérica. A gente vai abordar aqui a questão da leitura, da produção de texto, de uma reflexão de modo geral mesmo, ok? Podemos seguir. A gente, apesar da BNCC já estar um tempo conosco, né, e a gente saber do que se trata, eu trouxe aqui, né, uma reflexão sobre o que é a BNCC, né, para a gente partir desse conceito, que é mais uma construção minha de entendimento e trazendo também do que a gente tem, né, lá dentro do próprio documento. Então, a BNCC é uma sigla que remete aí à Base Nacional Comum Curricular, publicada, né, pela Resolução 1 em 2017, e define as competências e habilidades essenciais para o ensino, né, da educação básica. O documento não é um currículo, mas possui um caráter normativo e orienta a elaboração dos currículos escolares. É organizado por áreas do conhecimento e componentes curriculares. No caso do componente de língua portuguesa, a organização das competências e habilidades destaca-se pela leitura crítica, produção textual e análise linguística. O que eu quero destacar com relação a esse fragmento? A questão de que a gente tem aqui uma observação que a BNCC não é um currículo em si, né, mas ela é uma orientação para, né, as normatizações e a elaboração, né, de currículos escolares. Então, isso traz para a gente um olhar para os sistemas de ensino, né, municipal, estadual e federal, né, que tem nesse documento esse olhar de possibilidades, digamos assim, né? Tanto é que a gente pode pensar, por exemplo, no ensino médio, aquela questão do oferecimento, né, da língua estrangeira, por exemplo, né, do espanhol, do inglês. Então, é um olhar, né, sobre como essa organização, essa elaboração de oferta pode ser feita. Falando exclusivamente aí do componente de língua portuguesa, que é o nosso ponto aqui, né, a gente então vai dar um destaque para a leitura crítica, produção textual e análise linguística. E aí vamos seguindo para o próximo. Aqui eu trago só o destaque, né, das habilidades por nível de escolaridade. Então, a gente tem o ensino fundamental, né, os anos iniciais aí do primeiro ao quinto ano. O que seria, então, essa habilidade sendo desenvolvida nessa fase? Né? É o desenvolvimento da alfabetização e letramento. O foco aqui é na leitura de textos simples e na construção de sentidos. Claro, levando em consideração, né, esse público-alvo. O ensino fundamental dos anos finais, do sexto ao nono ano, a gente já vai ter uma leitura crítica, análise de textos literários e não literários. Enquanto que o ensino médio, né, competências argumentativas, análise crítica e práticas de produção pessoal. Então, e aqui eu reforço mais uma vez, né, a questão de eu não olhar especificamente para um único nível. Então, a minha reflexão aqui com vocês é considerando o público, né, que está aqui expresso, desde dos anos iniciais até o final do ensino médio, ok? Podemos seguir, então. Bom,
aqui a gente tem um quadro que traz, né, um fluxograma da BNCC. Então, quando a gente pensa nessas orientações, a gente precisa fazer uma reflexão, né, do aluno que se quer com essa BNCC, com esse documento. É um aluno, né, que desenvolva suas competências gerais, que tenha um desenvolvimento integral, e quando a gente fala desse desenvolvimento integral, é esse aluno que, pensando no currículo, no componente curricular da língua portuguesa, né, é alguém que saiba ler, saiba escrever, saiba interpretar, né, saiba usar da linguagem de uma forma interativa. A BNCC vai trazer essa perspectiva, define as aprendizagens essenciais em termos de competências e habilidades, e aqui, né, há uma separação por componentes, etapas e componentes curriculares, onde a gente vai ter as áreas, né, o português, a história, a geografia, as ciências, destacadas, né. A gente também tem as orientações curriculares, né, dos currículos, e quando a gente fala das orientações de currículos, a gente também está chamando atenção para essa definição das práticas de avaliação, né, práticas pedagógicas de avaliação, a metodologia ativa também, principalmente, né? E outra questão que a BNCC traz para a gente é a questão da igualdade e a qualidade, que também leva a uma outra percepção, que é a da equidade. Então, os currículos, eles precisam ser trabalhados de forma a desenvolver essa equidade, ok? Podemos seguir. A BNCC, ela expressa um parâmetro de igualdade educacional que deve ser referência em todas as escolas do país. Essa igualdade também deve se concretizar nas oportunidades de acesso e de permanência da educação básica, condições para que o direito de aprender seja assegurado, né? Para isso é preciso também promover a equidade. Então, não basta eu pensar na igualdade, eu preciso pensar na equidade. Mas, afinal, o que é essa equidade? Podemos? Aqui, né, nesse slide, eu trago uma reflexão sobre a igualdade, a equidade, e essa imagem, né, da BNCC, uma imagem que circula bastante, né? A gente tem a igualdade. O que ela significa? Significa, né, definir as aprendizagens a que todos têm direito, isso é um princípio da igualdade, e a equidade é oferecer as condições adequadas às especificidades de cada indivíduo. Então, essa imagem, a gente tem aqui, a BNCC vem, né, metaforicamente representada por um livro em que aparece aí nessa imagem da esquerda, minha aqui no caso, né, as três crianças em cima de um único livro. E a gente tem, então, a criança menor sem acesso do outro lado do muro. Então, aqui a gente tem uma igualdade, enquanto todos eles estão em cima de um único livro, né? Só que a gente não tem o princípio da equidade, que é, né, dar as condições adequadas para todos. O que se espera, né? Se espera que todos possam olhar para além do muro. Então, é preciso, né, dar condição para que essa criança menor também tenha acesso. E aí, esses outros livros que aparecem para dar esse acesso a essa criança,
vem aí como outros aportes que a gente pode utilizar para trazer, né, uma configuração mais robusta para a própria BNCC. Então, que sentido? No sentido das nossas práticas pedagógicas. O que é que a gente pode fazer para desenvolver essa orientação que está aí posta? Então, cada um desses livros seria esses outros componentes que a gente vai agregando no nosso fazer diário, né, enquanto professores que somos, ok? Podemos seguir. Aqui eu trouxe uma parte da introdução, né, do conteúdo de língua portuguesa, e eu destaco para vocês a questão relacionada aí à perspectiva enunciativo-discursiva. Então, aqui nesse slide, eu trouxe para vocês esse destaque, né, sobre o componente da língua portuguesa e por que eu quis trazer esse destaque. Para mostrar para vocês essa questão que está posta aí com relação a... Está tão pequeno para eu ver aqui, peraí, um pouquinho, os componentes dos parâmetros curriculares relacionados aí a essa prática de interlocução. E nessa segunda parte, a relação do texto, né, da importância que a gente precisa ter ao pensar no ensino da língua portuguesa, levando em consideração o texto. E aqui eu trouxe uma reflexão sobre as concepções de linguagem. Por quê? Porque quando a gente pensa o ensino do português, muitas vezes a gente não se dá conta, mas às vezes a gente está levando apenas um único tipo de concepção de linguagem para o ensino. Nós temos pelo menos três perspectivas, três concepções diferentes, né? A linguagem como representação do mundo, né, do pensamento, a linguagem como instrumento de comunicação, ela funciona mais como uma ferramenta, a linguagem como forma de ação e de interação. A primeira perspectiva, eu teria um foco no texto como um produto lógico do pensamento, e a interpretação, então, seria o autor, né, seria a peça fundamental, enquanto que o leitor seria, ou o ouvinte, se for o texto oral, né, seria um sujeito passivo, um sujeito que não tem ali um diálogo com a produção. Tipo daquela aquela interpretação em que a gente fica querendo extrair o que o autor quis dizer. É importante a gente saber da intencionalidade desse sujeito que produz? Sim, né? É importante eu saber o que o autor quis dizer, mas isso somente não basta, porque eu também tenho que entender qual que é o meu nível de aceitabilidade desse texto que eu estou lendo, qual que é o meu nível de interação, se isso é pragmático para mim ou não. E a segunda, né, concepção é uma concepção voltada para a linguagem enquanto instrumento. Aqui a gente tem a língua como algo que eu preciso decodificá-la para eu encontrar sentido. É mais ou menos aquilo que a gente vê, por exemplo, vamos pegar a linguagem de símbolos, por exemplo. O semáforo é um tipo de linguagem instrumental. Você analisa lá o vermelho, né, o verde, o amarelo, e você sabe o que significa aquilo. Então, aqui, nesse tipo de abordagem enquanto a linguagem, enquanto instrumento, nós vamos observar muito naquela perspectiva de emissor, receptor, código, né? A mensagem ali, o referente, que seria mais do tipo de eu decodificar esse texto. E isso também sozinho não se sustenta.
A gente então vai para o terceiro tipo de concepção de linguagem, que seria uma linguagem voltada para a interação. Essa ação, porque, como diz o Bakhtin, né, lá em 79 já dizia para a gente, muito antes, 1929, a gente tem, né, início do marxismo, né, da linguagem, a gente vai ter aí essa concepção do dialogismo. A linguagem não pode ser uma mão única, ela é uma mão, né, dupla, e a noção de interação, a gramática aqui, ela é muito mais internalizada enquanto aquilo que me faz, né, entender como agir, como me interagir. Então, nas duas primeiras concepções, eu tenho aqui um olhar para a gramática tradicional, um olhar para a linguagem muito mais a nível tradicional, enquanto que na terceira abordagem eu teria um espaço mais para olhar para as condições de produção desse texto. Isso a gente faz de forma separada, mas essas coisas vão juntas, né? A gente acaba que em alguns momentos a gente tem essa mesclagem dessas concepções, né, dependendo do objetivo, né, de aprendizagem que a gente está estabelecendo. Mas o fato é que eu não levar em consideração essa terceira concepção me faz voltar muito para o tradicionalismo, para a gramática tradicional e tudo mais, ok? Pode seguir, professora. Aqui, então, eu trago para mostrar isso que eu estou querendo dizer, né? O sentido da comunicação é construído na interlocução, no interior da qual os interlocutores se constituem, são constituídos. Então, uma fala como essa, você trouxe as coisas que pedi? As que estavam lá em cima? Não, as que deixei no quintal. Ah, vou buscá-las. Veja, se a gente olha para isso, parece papo de doido, né? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem que observar as condições de produção. Quem é esse sujeito falando para que outro sujeito? Quais são as condições de produção desse texto? Esses sujeitos estão face a face? Ou isso é um texto escrito? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Aqui há uma perspectiva dialógica da linguagem, no sentido de que eu preciso entender qual que é o contexto situacional dessa fala para compreender. Da mesma forma, o segundo exemplo. Você vai à aula amanhã, os ônibus vão entrar em greve. Veja, só vai fazer sentido, né, os ônibus vão entrar em greve se essa pessoa, né, for um usuário de ônibus e se ela, né, tem uma relação com essa outra pessoa que vai fazer essa pergunta, de modo que essa pessoa sabe, né, que ela utiliza esse veículo para ir à aula. Então, novamente, né, a gente tem aqui esse sentido da comunicação construído no próprio ato da interlocução entre esses sujeitos. Não dá para negar isso. Não dá para eu olhar para isso daqui só como alguma coisa que eu vou decodificar. Porque decodificar, eu olhar simplesmente as frases, elas não vão me dizer muito. Eu preciso pensar na praticidade disso, né, na relação disso, e fazer sentido para quem está falando e quem está recebendo, né, nesse diálogo aí. Podemos seguir. Então, como relacionar a BNCC no ensino de língua portuguesa? Aqui, novamente, eu trago essa ideia que eu já introduzi, né, das competências e habilidades. A BNCC destaca a importância do desenvolvimento de competências e habilidades, né,
como leitura crítica, como produção textual, como análise linguística. A gente também destaca aqui a questão das práticas pedagógicas, que é necessário adaptar as práticas pedagógicas para atender, né, a demanda da BNCC, e aí visando, claro, essa abordagem mais dinâmica, essa abordagem de forma que vai, né, englobar a proposta, né, de um ensino significativo, digamos assim, tá? Também precisamos pensar, né, como que a gente pode relacionar essa BNCC com a língua portuguesa do ponto de vista de não ficar só com aquilo que traz do livro didático. Então, a gente precisa pensar em alguns materiais didáticos que a gente pode estar organizando, né, para levar para a sala de aula. Então, o desenvolvimento de materiais didáticos viriam aqui como aquele livrinho, né, que vai levando ali para levantar a criança até ela ultrapassar o muro, tá bom? Então, precisa aí da inovação. Ok. Aqui, então, aquilo que eu já introduzi lá, eu começo a desenvolver, né, nesse slide, para apresentar alguns exemplos na sequência. Então, com relação à leitura crítica, a BNCC vai enfatizar o desenvolvimento de habilidades, né, de ler e de compreender textos de forma crítica e de forma reflexiva. A produção textual visa, né, considerar a estrutura e a proposta, né, o propósito comunicacional e o público-alvo. E a análise linguística, né, relaciona a essa questão da contextualização, da importância da gente explorar os aspectos gramaticais e discursivos, né, não levando em consideração somente o linguístico, mas também o discursivo, que está posto e atravessado ali no linguístico. E aqui, né, desenvolvendo esse primeiro ponto da leitura, da habilidade de leitura, né, a leitura é uma atividade na qual se leva em conta as experiências e os conhecimentos do leitor. Eu trago aqui, então, essa tirinha para a gente pensar aqui nessa questão da relação com o discurso, né, na possibilidade que a gente tem, e quando a gente não fica lendo só a materialidade linguística, né, a gente vai para coisas do tipo do conhecimento prévio que a gente tem e vai trazer, né, uma forma crítica, reflexiva para a leitura. Então, quando você tem aqui do Bicudinho, né, dizendo aí, Robertinho, né, estou triste, depois do carnaval, Robertinho, né? Então a gente tem uma linguagem aqui e ela não é só né, verbal, a gente tem uma linguagem aqui não verbal, esse stop, esse para, dá um tempo, segura aí, né? O que isso quer dizer, né? Quando o cartunista faz esse gênero textual, ele já espera que o leitor corrobore com essa leitura que está no implícito. Então, eu não leio só o que está aí, eu leio o discurso. E o que a gente vê? Conhecimento de mundo da gente, né? Quantas vezes a gente escuta pessoas falando assim, o Brasil começa a trabalhar depois do carnaval, né? A vida é depois do carnaval. É exatamente isso que está posto aqui, né? É uma crítica social de que você pode até ficar triste, mas segura aí, depois do carnaval você resolve essa tristeza sua. Depois você manifesta, por enquanto não, vamos dançar aqui, vamos curtir. Então, isso não está posto na linguagem, na materialidade linguística, está posto no discurso.
e nessa relação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Né? Muito claro esse stop, nesse para, espera, ok? Podemos seguir. E isso traz o quê? Traz uma reflexão lá de Paulo Freire, né? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. E é exatamente isso. É da relação e do diálogo crítico entre o mundo e a palavra e o mundo, que reside a capacidade do sujeito leitor de problematizar a realidade, denunciá-la e transformá-la. Eu preciso, então, levar em consideração essa relação da leitura com o meu aluno, seja o aluno lá do primeiro ano, seja o aluno do nono ano, seja o aluno do ensino médio. O que é que vai determinar se o que eu vou trabalhar com esse aluno é exatamente o nível de dificuldade, é o que eu vou abordar. Uma criança que ainda não foi alfabetizada, eu, obviamente, não vou trabalhar uma produção escrita de texto com ela, porque ela ainda não domina, né? Mas a linguagem escrita. Mas eu posso perfeitamente trabalhar com ela uma produção oral. E aí, é claro que eu vou enfatizar todas essas questões e a questão do que esse sujeito tem um conhecimento prévio que ele vai trazer para a sala de aula e ele precisa ser levado em consideração. A tematização parte, inclusive, desse sujeito, desse olhar, né, que ele, de alguma forma, traz e que ajuda a constituir o que é essa leitura de mundo dele. Aqui eu trouxe um outro texto, que é um poema de Afonso Romano Santana. É um texto, um poema, né, que, intitulado aí A Pesca, e se a gente for observar, é um poema feito de artigo e substantivo, e ocasionalmente temos aí adjetivo qualificando. Mas a maioria das vezes, né, a maior parte do texto é trabalhar, né, o artigo e um substantivo. E o que a gente tem nesse texto de uma forma geral? O cotidiano de uma pesca. Isso, para ser trabalhado com aluno, aqui a gente já está observando não somente a leitura, mas a questão da produção de texto. Produzir um texto, então, você pode, dependendo do que você quer trabalhar, você pode pedir para o aluno, depois de ler esse poema, ele escrever um texto contando o que é esse poema, o que está sendo dito, a tematização aqui, para alguém que não leu o poema, então que conta para ele. Então você pode buscar a questão da perspectiva discursiva, né? Esse sujeito pode ser um pescador falando dentro dessa perspectiva, ou ele pode olhar de fora e contar. Então, até fiz uma produção aqui, mostrando de forma bem formal, né, o contexto que o poema de Afonso Romano Santana é um texto escrito na forma de poema, né, não há elementos coesivos que marcam aí o sentido, né, geral. A gente observa que não existe uma sequência marcada por elemento de coesão textual, mas há uma sequência temporal. E essa sequência temporal é que vai dar continuidade e vai mostrar para a gente que, apesar de ser um poema feito em estrofes, em versos e estrofes, a gente vê uma narrativa permeando, né, esse caminho aí do contexto. Então, esse aluno pode construir, né, conforme eu fiz essa retextualização aí, tirando da forma de verso e prosa para a forma de verso e estrofe para uma prosa. E aí você tem uma configuração diferente que ele vai fazer uma reflexão, né, sobre perspectiva discursiva, sobre organização da materialidade linguística, né, de como ele pode encadear as palavras, do sentido global do texto.
Então, os elementos da textualidade vão estar muito presentes aqui, a situacionalidade, né? Tudo isso. Novamente, né, trouxe aqui mais um, e agora para a gente pensar, né, na questão explorando os aspectos gramaticais e discursivos. Então, veja, e aí um foco aqui seria pensar na gramática contextualizada. Como é que eu poderia, por exemplo, trabalhar uma tirinha como essa para alunos de diversos níveis, né? Se for trabalhar, por exemplo, com a criança, eu posso pensar na onomatopeia, eu posso pensar na construção sentencial, eu posso na sintática, mas eu também preciso pensar na questão semântica, né? Na questão que está sendo colocada aí. Então, eu poderia fazer perguntas. Qual que seria o destinatário previsto para uma tirinha como esta? Quando você tem, por exemplo, dei uma bruta topada. Que foi, mãe? Agora estou com esse belo galo na cabeça. E aí a gente tem o galo cheio de interrogações, com um belo galo na cabeça, né? Com um belo galo na cabeça, é uma pergunta que ele está fazendo, né, para a galinha. Diga, né? Diga, quem é esse miserável? Então, veja, a gente tem uma tirinha que, primeiro, a gente tem que pensar o contexto dessa, né? A Cissa, ela começa a escrever tirinhas lá na década de 60, num período em que a gente vivia uma ditadura e não podia nem falar. É por isso que se chama pagando pato, porque era uma linguagem metafórica, né? E ela vem trazendo esse olhar. E aqui nessa tirinha, então é preciso a gente pensar quem que é esse sujeito, né? Que está por trás, esse produtor desse texto que está por trás, qual que é o humor que ele quer produzir para esse destinatário. E a gente precisa pensar nesse gênero textual. É um gênero que ele trabalha com ambiguidade. E esse é o foco, né? Porque uma ambiguidade, por exemplo, num trabalho um artigo científico, né, um trabalho acadêmico, não cairia bem. Mas um gênero como esse, não dá para a gente pensar nele, no humor, sem pensar na ambiguidade. Então, aqui a gente tem que pensar qual que é a finalidade desse texto. Quando alguém produz um texto como esse, o que ele está querendo da recepção? Né? A recepção não pode ler só a materialidade linguística que está posta. Precisa ler o discurso. E a gente tem aqui situações em que galinha e galo conversam, né? Está dando aqui um atributo humano para esses personagens. E aí, né, pensando na gramática contextualizada, a gente pode olhar para esse adjetivo, né? O galo bonito, o belo galo, né? E um belo galo, o que seria, né, esse belo galo, ou galo belo? A mudança do adjetivo antes do substantivo ou depois do substantivo muda o sentido, né? É uma provocação que a gente pode fazer para o aluno. E se muda, o que mudou aqui? Então, pensar dessa forma é pensar numa gramática contextualizada. É o sentido, né? É o adjetivo a serviço de um sentido que está muito mais colocado para além, né, do que está posto aí. Então, leva você uma situação de traição, né, muito comum entre os seres humanos. Né? Não tem essa problematização no mundo do galo e da galinha. Mas na nossa racionalização, nosso mundo,
Sim. Então, toda essa discussão pode ser feita para a gente pensar, né, nos aspectos gramaticais, na materialidade linguística e nos aspectos discursivos. Podemos seguir. Bom, então, assim, a gente está falando aqui de alguns exemplos. Claro que o nosso tempo está curto, né? Estou até alongando demais, eu vou seguir um pouco mais rápido, para a gente falar dos desafios agora. Os desafios, né, atuais que a gente poderia pensar para a gente fazer um ensino significativo. A BNCC requer a superação de desafios, como adaptação de práticas pedagógicas, desenvolvimento de materiais que atendem demandas, né, demandas aí dos alunos. E aí a gente vai se esbarrar em coisas do tipo a infraestrutura, né, a formação de professores, a integração de novas tecnologias, são coisas que a gente naturalmente chegam para a gente. Como é que a gente pode resolver um pouco disso, né? A gente não tem, por exemplo, nas escolas, né, bibliotecas atualizadas, ou se tem, né, são poucas, né? Então a gente pode pensar em ir para o mundo digital. Se a gente tem também condições, nessas escolas também têm acesso, mas, né, uma outra possibilidade seria criar, né, os materiais didáticos com o que a gente tem, que com os alunos têm. Tá? A formação continuada é outro desafio, porque é preciso pensar na questão de investimento, né, investimento por parte das instâncias municipal, estadual, federal. Muitas das vezes o que a gente vê é o quê? É o próprio professor buscando, né? E é muito importante que a gente busque, né? Aqui vocês estão, por exemplo, buscando, né? É uma formação continuada do ponto de vista de que vocês sentem a necessidade de entender para seguir. Afinal de contas, nós somos professores e somos eternos estudantes, né? Não há como a gente estar nesse lugar que estamos sem seguir, né, nessa formação constante para a gente entender como funciona todo o conhecimento, porque o nosso aluno de ontem não é o mesmo aluno de hoje, nem o de amanhã, né? A integração de novas tecnologias também é uma outra situação que a gente observa. A proposta, então, é tentar encontrar materiais. Então, sim, eu até tenho uns links aqui, né, dessa formação, por exemplo, das plataformas do MEC, que eu posso disponibilizar para vocês. É importante porque são cursos gratuitos, eu acho que vale muito a pena a gente acessar e buscar esses conhecimentos, né? O Canva, pensando na tecnologia, ajuda muito a gente. Hoje a gente tem a inteligência artificial que está aí, uma evidência para todos nós, a gente não pode fechar os olhos para isso, os nossos alunos estão usando, né? A gente precisa ver como que a gente pode utilizar disso a serviço de nos ajudar e não ser um empecilho para a escola, um empecilho para o ensino. Né? Como que eu posso agregar isso na minha prática diária? Porque, afinal de contas, se eu fecho os olhos, o meu aluno vai, trabalha e quem fica para trás sou eu. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Vamos seguir. Pensando ainda nesses desafios, a gente ainda tem a questão da metodologia ativa. Né? Essa metodologia ativa nada mais é coisas que a gente já faz. A gente tem uma tendência a achar que é algo novo, é algo inovador, que está aí, que eu não sei fazer. Muito pelo contrário, a gente já faz. Todas as vezes que a gente dá ao aluno a autonomia para ele desenvolver a sua aprendizagem, é claro que vai ter, né,
tipos diferentes, métodos diferentes, né? E aí é importante a gente estudar sobre, mas a minha fala aqui é no sentido de quebrar o preconceito com metodologia ativa, tá? É no sentido de o que eu posso fazer para deixar esse aluno ser, né, mais protagonista do seu aprendizado. A questão da avaliação formativa, que é importante a gente parar um pouco e refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente coloca no nosso plano de ensino, mas a gente não faz. Então, o que seria essa formação, avaliação formativa? É eu acompanhar de fato o meu aluno e observar ele estar desenvolvendo, como ele está hoje em relação ao que ele estava ontem. Há possibilidade de ele avançar um pouco mais? O que está faltando? Às vezes um feedback meu vai fazer com que ele, né, mude totalmente a sua forma de ver. A interdisciplinaridade também, às vezes a gente olha para esse termo de forma equivocada, achando que seria só a relação que eu faço com o meu par, né? Eu e o professor A, B, C ou D, mas eu preciso pensar também nessa interdisciplinaridade dentro do próprio conteúdo que eu estou ministrando. Se eu não faço, por exemplo, se eu estou trabalhando um texto que dá para abordar um outro componente, né, de história, de matemática, por que não eu fazer isso, né? Então é muito importante. Por fim, a questão da diversidade, né, que tem a ver aí, então, com essa relação do perfil dos alunos. Novamente, a gente volta naquela imagem anterior, né, do princípio da equidade, para a gente não ser, tratar, né, de forma igual aquele que precisa realmente de um olhar específico para a sua necessidade básica. Ok. Falando então da questão, aqui é só um slide para a gente pensar um pouquinho sobre essas estratégias de materiais didáticos, né? Então é preciso a gente olhar de forma criativa, né? Trabalhar a questão da criatividade, a questão da diversidade, a tecnologia e a colaboração. Então, de modo geral, todas as vezes que a gente pensa em desenvolver qualquer situação, a gente tem que levar em consideração esses 4 elementos, tá ok? Acho que já, de alguma forma, já falei sobre isso e, né, podemos seguir. Aqui só reforça um pouco mais sobre a questão da metodologia ativa, né? A aprendizagem baseada em projetos é um tipo de metodologia ativa, a sala invertida também, e a gamificação. Né? Quantas vezes a gente não trabalha, né, com projetos de pesquisa, projeto para levar os alunos a exercitar, a buscar e trazer isso para a sala de aula, né? Que aí acaba sendo também a questão da sala invertida, né? Eu dou uma atividade, o aluno pesquisa, traz e depois que a gente vai discutir, né? Baseado também, né? Como esse aprendizagem baseada em projetos, né, em problemas, ele tem um problema e ele vai, em cima desse problema, relacionar coisas, né, trazer um objetivo de aprendizagem e apresentar, baseado no estudo. E a gamificação, né, é outra situação que os alunos gostam muito, né, são os jogos que acaba estimulando, né, essa competição no sentido de inovação mesmo, no sentido de trazer mais, não só a competição, né, mas o desejo de avançar. Para finalizar, então, né, eu reforço aqui a questão que a BNCC traz também a noção dos feedback, né, avaliação com feedback,
essa avaliação, como eu já disse, é uma avaliação formativa, né? É aquela que vai, digamos assim, ela é processual e ela é formativa, né? Então, ela é contínua, tá? E ela traz oportunidades de melhoria e de crescimento. O feedback coletivo pode acontecer, mas o individualizado é o que mais provoca, né, mudança de postura do aluno, de modo que ele pode observar, claro, os seus próprios erros e os seus próprios avanços. A autoavaliação é uma situação importante porque dá ao aluno a responsabilidade de ele olhar para si próprio e poder, né, pensar o que foi que ele fez e como que ele fez e como pode ser melhorado. Então, essa noção de feedback, de avaliação é muito importante dentro da BNCC. Concluindo, então, a gente já vai, né, trazendo aqui a essa adaptação aí que é necessário, né, essa continuidade, no sentido de que a BNCC vai trazer essa necessidade das reflexões, das práticas, né, a questão da colaboração, da troca de experiências, que a gente também não pode negar, e a formação docente, né, só para a gente seguir. E, às vezes, a gente vai ter que trabalhar assim como a andorinha fazendo verão, né, porque, afinal de contas, a gente está aqui, a gente é o sujeito fazendo acontecer no nosso lugar. Então, é importante ter vindo a formação de cima, me ajudando, sim, claro, óbvio. Mas se eu não tenho isso, então eu preciso de alguma forma buscar. Essas são as minhas referências e aqui no finalzinho eu coloquei, né, um link então que seria, pensando na formação do professor, que ele poderia buscar, tem alguns cursos, inclusive da própria BNCC, nesse site, onde ele pode buscar essa formação, não só da BNCC, mas né, de outros componentes, para, né, buscar ter um pouco mais aí de consciência do seu papel e, enfim, né, atuação mesmo. É isso, né, o nosso recado. Eu abro aí para as interações e muito obrigada. Obrigada, professora. É sempre bom ouvi-la, né? E eu fico pensando aqui, principalmente na questão dos desafios atuais para o ensino, né? Independente da área do conhecimento, e que colocam os professores, principalmente nessa situação de que precisam estar, né, em constante processo de aperfeiçoamento, capacitação profissional, mobilizados aí pelas próprias exigências da nossa profissão, mas muito mais também pela questão da atualização dessas normatizações para o ensino, né? Então, a gente precisa colocar luz sobre isso e a importância, né, dessa formação contínua como requisito mesmo para a docência, né? Especialmente aí quando a senhora coloca com relação ao uso das novas tecnologias, né? Principalmente com relação também a como os nossos alunos vêm fazendo uso dessas tecnologias, né? Uso de ferramentas digitais, inclusive para produção de textos, né? Uhum. Então, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Inclusive o uso do celular na sala de aula, né, que vem sendo aí ultimamente contestado em função também das pesquisas que vem demonstrando
o quanto os nossos alunos podem se tornar desatentos ou com falta de concentração por esse uso excessivo das telas, paralelo, né, às aulas, então, que não é no uso pedagógico, né, aí é uma outra questão. E também o uso, né, do chat GPT para ajudar na redação, nessas produções. Então, queria ouvir um pouquinho da senhora a respeito disso, né? Como é que fica o professor de língua portuguesa diante dessas novas situações que se colocam aí como novidade, né, nas salas de aula, e como que a gente lida, então, com esses desafios? Ok. De fato, realmente é um desafio que tem ficado muito evidente, né? Tem explodido muito aí no último ano, em função aí das inteligências artificiais que estão pipocando, cada dia aparece uma nova, né? E eu vejo assim que o professor não pode fechar os olhos, a escola não pode fechar os olhos, né? A gente tem uma escola que proibiu o uso do celular, né? E não é, eu acho que esse não é o caminho, sabe? Porque é como se a gente não quisesse enxergar o que é óbvio. Porque hoje o celular, ele não é meramente um elemento que você tem, ele é o seu complemento, né? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que a gente não fala a bateria do meu celular acabou, né? A gente fala a minha bateria acabou. Isso mostra que o celular não é um aparelho, ele é o meu complemento. Então, e ele é meu complemento em tudo na vida, né? Ele é meu complemento para entrar no banco, ele é meu complemento para eu acessar o contra-cheque, ele é o complemento para eu lançar nota, né? Ele é o complemento para eu olhar minha nota, para eu acessar a biblioteca. Então, ele está ali no meu dia a dia. Né? Isso sim falando do aluno maior. Né? A criança em si, né, que está lá nos anos iniciais, eu acho que a gente precisa de ter um olhar mais específico, né? Dada a natureza dessa criança, a exposição em tela. Mas isso é uma discussão que ela não pode ser feita exclusivamente em cima das costas desse professor dos anos iniciais. Porque quando a gente olha para casa, esse pai com um menino de 2, 3 meses, 4 meses, já está ali com a tela. Né? Então, aquilo ali já cria na cabeça dessa criança, né, essa disfunção. Então, eu acho que é um debate muito importante para ser feito, né, quando a gente fala de crianças que estão aí nesse nível de formação até os seus 7 anos, que a gente tem ainda o estado cognitivo sendo processado, né, biologicamente, digamos assim, é preciso olhar para isso com certo cuidado, sim, né? Mas o que não inviabiliza na sala de aula, em algum momento específico, deixar o aluno assistir a galinha pintada e agora, né, vamos guardar o celular e agora vamos discutir o texto de forma oral. Vamos produzir um texto de forma oral. Então, até mesmo para essa criança, eu acho que poderia ser um material útil e importante. Eu não vejo, atuando aqui, né, na universidade, eu não vejo outra forma de dar aula sem utilizar o celular. Esse período, por exemplo, eu trabalhei, né, as minhas turmas, e eu disponibilizei todos os meus materiais via grupo de WhatsApp. Então, muitos PDFs que foram, muitos artigos, eles leram o artigo muito durante todo o semestre, e eu fico imaginando, se fosse para todo mundo imprimir tudo que eu mandei, a gente teria uma pasta bem cheiona no final do semestre. Então, assim, economicamente, o quanto a gente economizou a derrubada de árvores, né? E isso vai multiplicando o Brasil afora, o quanto que trouxe de mudança
em termos de percepção, né, desse sentido de mudança mesmo de consumo desse material papel. Há outros problemas, né, do tipo, eu leio muito em tela, eu já começo a usar óculos cedo, né, então aí são cuidados que a gente precisa observar, que é o sujeito consigo mesmo, né, então a gente tem que observar os limites, às vezes não dá para você ficar horas e horas ali fazendo a leitura pela tela do seu celular de um texto, um PDF de 100 páginas, e você, né, não ter o cuidado de piscar, de sair dali, de fazer um exercício, né, ocular mesmo, de fechar e abrir os olhos. Então, assim, são debates que a gente precisa de trazer para a sala de aula, e isso tem que ser falado, isso tem que ser dito, não é escondendo o celular, sabe? E aí, falando agora especificamente da inteligência artificial na questão da produção de texto, eu acho que, assim, não só, né, no português, não só na educação, mas em todas as áreas, a gente está vendo, né, a inteligência artificial atuando. Seja na área da medicina, que a gente está vendo a mudança com relação às consultas médicas, né, com relação aos advogados, né, os atendimentos, e tantos outros, né, para citar. Então, na educação, não dá para a gente fechar o olho e falar que não. É muito pelo contrário, a gente tem que observar e instigar esses alunos a ir para lá e fazer de lá uma leitura crítica. Porque eu trago de lá, por exemplo, eu queria fazer uma apresentação que tivesse imagens e que eu não precisasse de ir lá fora coletar imagens. E aí, o que eu fiz? Eu fui no Gama, que faz apresentação de slide, e ele me deu, só que ele me dá 8 slides. E são 8 slides, assim, que eu tive que retrabalhar, mas aquela configuração ali, o básico dela eu utilizei. Por quê? Porque hoje em dia a gente está num mundo tão de tudo muito rápido, e a gente tem que fazer uso dessa tecnologia para nos ajudar. Ela está aí a nosso serviço. Não dá para a gente ficar olhando, né, segurando as formiguinhas e deixando o elefante passar. Não dá. A gente precisa pensar que... E aí eu fiz uso dessa tecnologia para me ajudar, para eu não ter que sair num domínio público, buscar a imagem. Então já estava ali, né, aquelas imagens ali. O quanto que me ajudou? Me ajudou no tempo de tempo, porque eu tive uma semana muito corrida. Eu acabei de preparar essa apresentação há pouco, né? Depois de uma tarde inteira de sala de aula. Então, eu nem tive muito tempo de fazer revisão. Então, veja, essas coisas, né, elas estão aí para nos ajudar. E o aluno vai também fazer uso dela. É preciso, então, trazer esse olhar para um debate claro. E aí eu volto naquele velho trabalho nosso lá antigo, muito antes, né, de qualquer tecnologia mais dessas, né, via internet, que é o combinado, né? É a questão do combinado. Então, assim, o contrato de o que pode, o que não pode, quando pode, né? Uma vez combinado, eu trabalhei com tutoria agora, recente, com os alunos da medicina, e a gente trabalha, né, a metodologia ativa, e a primeira coisa que a gente faz no início da nossa tutoria é um combinado. Então, a gente tem um contrato de convivência. E aí a gente faz uma cartolina, coloca anexado lá no quadro, e aí a gente sempre tem o uso do telefone, que momento? Aí está barrado, né? Na hora que é para fazer a apresentação, ali, aquele momento é para
Você trazer aquilo que você apreendeu do seu estudo, né? Então, tem os momentos de uso, percebe? Então, eu vejo muito dessa forma. Não sei se eu te respondi, alonguei demais. Imagina, sempre bom ouvi-la. Vamos abrir então, para quem está presente conosco nesse momento, se tem questões, se gostariam de fazer considerações para a professora Maria Aparecida. Oi, professora, vou fazer uma pequena consideração. Parabéns, professora, mais uma vez pela sua apresentação e poder pontuar como a senhora trouxe a questão da leitura, a leitura não na perspectiva de decodificação, mas sim de fazer sentido, a leitura que envolve, né, que traz significados, que o leitor pode introduzir significados. E assim, dentro desse contexto, como a professora Karina colocou, a biblioteca escolar, ela dentro de novas normativas agora recentes, ela deixa de ser um espaço voltado somente para o ensino e passa a ser um equipamento cultural. E eu vi que na sua fala tem as estratégias. Uma delas, muitas das vezes não adianta colocar só a tecnologia, você tem que fazer a capacitação com o servidor. E a questão da colaboração, porque a gente percebe que muitas das vezes a biblioteca escolar ela é tratada como um depósito. Então, quem está ali na biblioteca, quem é o bibliotecário do sistema de ensino, ele tem que estar integrado no planejamento da escola, para que as atividades docentes possam inserir esse profissional nessa atuação. Basicamente isso. Muito interessante a sua fala, viu, Renato? Porque eu lembro quando eu trabalhava na educação básica e a biblioteca tinha muito isso de ser o depósito, né? O depósito onde ali ficavam os livros e a gente muitas vezes não tinha muito acesso. Eu me lembro que eu trabalhando do sexto ou nono ano, e eu fazia projetos, né, de uso da biblioteca, eu levava os alunos para a biblioteca e a gente trabalhava a leitura lá dentro. E foi um trabalho muito incrível durante todo o período que eu trabalhei, porque os alunos sentiam, né, o ambiente e geralmente no final das contas a gente acabava fazendo teatros, né, que saía dali e ia para toda a escola. Então, dar sentido, né? Eu vejo nas escolas muito movimento. Outro dia eu fiquei encantada com a escola que eu fui aqui da zona rural e a gestora mostrando para a gente, né, o cantinho da leitura lá na biblioteca e assim, a coisa mais linda, né? Todo cuidadinho, todo arrumadinho. Então, eu acho que é isso, observar o público-alvo que a gente tem e tentar realmente fazer as adaptações necessárias para atender esse público-alvo. No caso lá, né, era a educação infantil, que era o foco ali, e estava tudo arrumadinho, organizado lá para receber as criancinhas. Deixa eu fazer um Parabéns, registro aqui, professora Maria Aparecida, agradecer a professora Karina, porque na atividade que nós fizemos de uso do livro físico, ela me passou a questão da neurociência, né, que apontava, né, professora, que o domínio, né, o conhecimento, ele se dava mais no aspecto físico, né, do que o PDF ali, muitas das vezes o aluno só quer utilizar. As pesquisas vêm mostrando isso, né? Inclusive a questão da assimilação, né? Esse trabalho cognitivo, né? Que o cérebro precisa fazer para reter as informações. Né? Isso eu chamava a atenção dos meus alunos o tempo todo. Eu dizia, gente, não é a mesma coisa. Embora vocês já estejam acostumados a ler nas telas, né? Existe essa praticidade, você, né, tá em qualquer lugar você consegue fazer uma leitura, não precisa levar o livro físico debaixo do braço, mas achar que o nosso cérebro vai interpretar da mesma forma e vai reter a mesma
do mesmo jeito que o livro físico, que a anotação em caderno, que é algo que a gente vem perdendo, né, nesses últimos tempos, as pessoas não anotam mais nada, né? Tem estudante que vai para a escola, tirando ali, né, anos iniciais, anos finais, que ainda o professor cobra um pouco mais, mas assim, a gente já vê no ensino médio, na própria educação de jovens e adultos e na universidade, essa tendência, as pessoas estão indo com o corpo, né? E aí a gente tem que chamar a atenção e dizer, olha, na próxima aula eu quero que vocês tragam material para anotar, porque vai ser necessário, porque eu vou fazer uma atividade que vocês vão ter que registrar. Então, isso, né, vem se perdendo também ao longo desse período, e nós, professores e professoras, estamos tendo aí que resgatar algumas práticas, né, do ensino tradicional, que, né, tem suas críticas, e a gente faz essas críticas, mas assim, não dá para jogar fora o bebê com a água do banho, né? Não. Então, assim, excluir, né, aquilo que era importante na questão da retenção do conhecimento. E eu fico pensando também, Renato, a partir da tua provocação e da tua questão, e do que a professora Cida traz, essas últimas pesquisas que vêm demonstrando que a gente está lendo menos, né? Essa última pesquisa aí que saiu, né, inclusive que teve um destaque aí nas mídias, né, nos jornais, de forma ampla, de que a gente vem perdendo o hábito da leitura, né? A gente vem lendo cada vez menos, né? Claro que a gente não pode atribuir a um ou outro fator, é multifatorial, né? O livro está muito caro, né? A gente está com poder aquisitivo baixo de modo geral, então entre comer e comprar um livro você vai comer, né? Mas assim, existem outros fatores que também estão sendo tomando lugar, né, dessa prática que é uma prática, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que era a prática da leitura, né? Todo mundo tinha um livro em casa. Esse livro, por mais esse acervo literário que as famílias tinham, por mais simples que fosse, às vezes um acervo pequenininho, né? Tinha uma prateleirinha na casa com alguns livros, mas aqueles livros rodavam, né? Todo mundo usava, todo mundo lia e se compartilhavam leituras, às vezes, na mesa do café, na mesa do almoço, né? E a gente vem perdendo isso, né? Então, o quanto E aí eu acho interessante que você coloque a importância da biblioteca, né, nesses espaços, porque às vezes é o único recurso que aquele nosso estudante tem, né? É o único lugar onde ele pode encontrar ainda um livro físico, né, que ele pode ter um momento para se dedicar à leitura, né, porque o espaço da biblioteca é esse espaço mais reservado, mais silencioso, né? Então, a gente não pode perder essa dimensão, né? Incorporar o novo, incorporar as inovações, eu acho que, né? Sim. Não podemos esquecer essa dimensão, a gente não pode fechar os olhos, como a professora Maria Aparecida chamou a atenção, mas assim, a gente não pode perder essas práticas, né? Que nos faziam humanos também, né? Esse compartilhamento, esse ato, né, de ler para os filhos, né? Que era algo que acontecia, né? E que a gente vem perdendo assim ao longo do tempo, né? Verdade. Lucas, quer fazer alguma questão para a gente? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, só salientar, né, que foi muito importante, tipo, que ela falou sobre inteligência artificial, né, porque eu penso muito, eu sou muito apreciador da história da tecnologia, assim, né, e cada vez mais que foi evoluindo, né, os meios de trabalho, né, a tecnologia foi também acompanhando, né, e é muito importante pensar dessa forma, que ela pode auxiliar a gente, né. E no método de ensino, eu acho importante falar que também ela pode se unir, né, e ajudar muito, né. Ou seja, você tem que pegar o tradicional, às vezes, e unir ao novo e ser criativo, né, na hora de dar aula, né. Então, essa é a importância que eu vejo. Isso mesmo, também concordo com você, né? A criatividade de unir o útil ao agradável, né, digamos assim. Enquanto a professora Karina estava dizendo, eu estava pensando da questão da leitura, eu estava
pensando aqui uma situação, por exemplo, eu tenho, às vezes, né, eu gosto muito de leitura de autoconhecimento, né? Não é nem autoajuda, mas é autoconhecimento. E aí vai para a questão espiritual, vai para a questão financeira, vai para tudo enquanto é área, né? É de autocrescimento, digamos assim mesmo. E aí, às vezes, eu não tenho muito tempo para fazer esse tipo de leitura, porque a leitura mais técnica no nosso dia a dia, ela nos consome mais. Então, às vezes, quando eu estou fazendo algum afazer doméstico, esses afazeres que não demandam um exercício cognitivo, eu costumo escutar livros, né? E aí eu tenho observado que às vezes há uma troca, né? De você parar, sentar, concentrar no livro e você escutar e estar lavando uma roupa, ou fazendo um almoço. Então eu tenho feito, e aí é essa questão, mas assim, igual você falou, nada se compara em você pegar o livro, né? Ele físico, e você fazer isso, você grifar, e você marcar texto, copiar, né? Porque afinal de contas é isso, é essa questão de registrar que tem um processamento cognitivo que vai nos ajudar a aprender um pouco mais de significado mesmo da linguagem. Porque a gente fica muito no virtual, copiou e colou, adaptou, organizou, né? Mas quando você escreve, é diferente. Né? Isso a gente tem que lembrar sempre de estar fazendo isso com os alunos, porque eu desenvolvo bastante isso, né, com os alunos, porque é uma forma de trabalhar um pouco mais nessa questão da cognição também. Então, professora, gostaria de agradecer enormemente, né, esse nosso encontro, essa possibilidade de discutir aí o ensino da língua portuguesa, os seus desafios e a própria BNCC, mesmo com todas as críticas que a gente sabe que ela sofre, né, no seu processo de construção e como ela foi, né, tendo várias versões também ao documento, né, e a gente que é do campo da educação acompanha essas discussões, mas não dá para negar o seu aspecto normativo, a importância que tem para o trabalho de professores e professoras aí nesse nosso Brasilzão enorme, gigantesco, com toda a sua diversidade, né? Então, fico muito feliz de ter contado com a tua presença no nosso PIBEX. É a saideira, né, a última palestra de um conjunto de palestras aí com temas diversos. E que bom que foi contigo, né? Eu acho que significa muito também. Começar no ISB, né, desenvolver o projeto no ISB e terminar esse projeto com uma professora do ISB. Então, acho que não poderia ter sido mais perfeito essa escolha e esse convite, esse aceite. Eu fico muito feliz, né? Principalmente porque você sabe o quanto eu gosto de você, né? O quanto você realmente, desde a primeira vez que a gente se encontrou, eu fiquei tanto triste quando você foi, né? Mas enfim, a vida que segue, né? E ter novamente a oportunidade de estar com você, né, num debate aqui gostoso, né, nessa conversa que a gente teve, foi muito bom, né? Espero que a gente possa em outros momentos novamente se encontrar, né, por qualquer outra razão, né? E é muito gratificante. Eu te agradeço muito a oportunidade, o convite, né? E fico aí aberta à disponibilidade de possíveis futuras. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes aí, nossas interações, agradecendo aí, né, todos os presentes, a interação do Renato, do Lucas, né, e os demais que virão aí assistindo aí posteriormente também.